Quero saudar os irmãos, aqueles que ainda não cumprimentei, e convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leremos do versículo 1 até o versículo 10, mas nos concentraremos apenas nos 3 primeiros versículos. Faremos a leitura do texto todo, para termos uma ideia, do que Paulo está falando, mas meditaremos nos 3 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez. Pai querido, nesse momento estamos diante da Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, a assistência do Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Teus profetas e apóstolos, para que registrassem a revelação vinda de Tua parte, ó Deus. E assim compreendamos aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos edificar, a nos consolar e a nos exortar, ó Pai. Ó Deus, que alcancemos, ó Pai, a graça de sermos fiéis na transmissão e na aplicação da Tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Há uns anos atrás, eu vi uma entrevista da esposa de um governador que não está mais no cenário político, e ela falava da trajetória da família dela, e particularidades do dia a dia da família, e como foi mudar da casa onde eles moravam para o palácio do governo. E aqui só um parênteses, não é algo que tem a ver com o sermão. O Brasil, eu acho que é uma das poucas repúblicas do mundo em que líderes políticos moram em palácios. Palácio é coisa de monarquias, para ver como ainda temos uma mente tão aristocrata, né? Repúblicas não teriam palácios, mas enfim, foram morar num palácio. E ela disse que uma das coisas que fez com os seus filhos foi levar as roupas de quando eles ainda não tinham uma vida com tantos privilégios. Porque, diz, segundo ela, as crianças, ao chegarem num palácio, o tamanho, a quantidade de empregados, você não precisa abrir uma porta, não precisa lavar uma louça, você não precisa tirar um prato da mesa, você não precisa nada. Você tem um monte de pessoas ao seu trabalho, motoristas que levam e buscam na escola. Ou seja, a vida de repente passa a ser um conto de fadas dentro de um palácio. E ela disse que propositalmente deixou as roupas da época em que eles tinham uma vida muito modesta, as roupas das crianças, dentro do guarda-roupa, para que todas as vezes que as crianças abrissem o guarda-roupa,
olhassem aquelas roupas e jamais se esquecessem a origem delas. E que aquele local onde eles estavam seria temporário e não seria difícil terem que voltar a uma vida mais simples, uma vida mais humilde do que aquele momento em que eles estavam vivendo. E isso chama a atenção porque nós temos a tendência de esquecermos de onde nós viemos. Quando nós chegamos lá ou aqui, não importa, a nossa tendência é esquecermos um pouco de onde nós viemos, a trajetória que nos conduziu até onde nós chegamos, as situações, circunstâncias e pessoas envolvidas neste processo. Por vezes, temos a tendência de acharmos que aquilo é uma conquista nossa. Eu fiz por onde? Eu venci na vida. Eu coloco um adesivo no carro, não tenha inveja de mim, apenas trabalhe. E eu esqueço que há diversas circunstâncias, diversos elementos, diversas variáveis que contribuíram para que eu chegasse onde eu estou. Pessoas que estiveram na minha vida, situações que me permitiram ter acesso a determinados estudos ou determinados ambientes, a própria saúde física, intelectual, emocional, que nos deu condições para isso. Ou seja, há diversos elementos, além de nós mesmos, que nos ajudam a ser o que nós somos. E o que o apóstolo Paulo faz aqui, de certa forma, é exatamente isso. Ele se dirige a uma igreja que tem ali dois grupos bem distintos. Judeus e não judeus, chamados de gentios. E isso fica muito evidente quando nós lemos não só a carta como um todo, mas lemos esses 10 primeiros versículos do capítulo 2, como que ele vai alternando a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural. Ele vai dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos. Depois do versículo 3, nos quais também todos nós andamos outrora, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos. Depois ele vai dizer, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Depois no versículo 10, pois somos feituras dele. Ou seja, ele está falando nós e vós, nós e vós, nós e vós. E por que que ele está insistindo exatamente em colocar esses dois grupos de pessoas na mesma situação, na mesma condição? E de certa forma ele está falando, olha, eu quero me dirigir a vocês, que estão achando que estão aqui porque vocês chegaram lá, vocês conseguiram, vocês obtiveram algum mérito. E aí está falando aos judeus que se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, de serem do povo de Israel. Paulo, ele fala isso, vocês receberam as promessas, receberam as alianças, receberam os profetas. Quando Cristo aparece, João Batista aparece pregando, os fariseus, eles falavam, nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo escolhido de Deus. E Jesus, ele diz, olha, das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Não coloquem nisso a vossa esperança, porque vocês, os filhos de Abraão não são aqueles da carne, mas são os filhos da promessa. Mas por outro lado, também os gentios, eles poderiam se orgulhar e dizer, olha, nós somos mais inteligentes do que vocês, porque mesmo vocês sendo judeus, vocês não valorizaram aquilo que vocês receberam, e nós fomos capazes de ver aquilo que vocês não viram. Nós tivemos uma percepção, nós tivemos uma capacidade de fazer uma leitura espiritual melhor do que vocês. Mesmo estando de fora, nós recebemos a palavra do modo como vocês não receberam. E isso, por vezes, nós somos afetados, ou esse tipo de arrogância, ou esse tipo de achar que nós chegamos até aqui, nós fizemos, ou nós chegamos lá. Diferentemente daqueles que não chegaram, daqueles que ficaram pelo caminho, ou aqueles que não são capazes de ver as coisas como nós vemos. E esse texto, ele nos traz a realidade e, de certa forma, é um abrir do guarda-roupa e olharmos para o palácio que nós vivemos, mas olhar para as roupas simples, humildes,
os trapos que nós usávamos e falar, olha, eu não posso esquecer de onde eu vim. E se eu estou aqui, existem outras razões que me trouxeram aqui, e não apenas eu. E ele vai dizer, nos 3 primeiros versículos, que eu quero destacar, a situação em que nos encontrávamos antes de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o verdadeiro palácio, porque ali existe, de fato, um rei. Ele vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Depois ele vai, no final do versículo 3, ele vai dizer, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essas duas expressões, mortos em delitos e pecados, e filhos da ira, elas praticamente se equivalem. E quando nós olhamos com mais calma, mortos nos vossos delitos e pecados, nada mais é aquilo que Deus disse a Adão, logo no início, quando ele se dirige ao homem e diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. E nós lemos depois, no Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. E o Novo Testamento continua dizendo que por um só homem entrou o pecado e a morte no mundo. E a morte não apenas a morte no aspecto físico, mas a morte no aspecto físico, no aspecto espiritual e no aspecto eterno também. Porque morte é separação, fisicamente quando o corpo separa-se da alma. Espiritualmente estamos separados de Deus. E eternamente separados de Deus se morrermos em nossos delitos e pecados. E foi exatamente nesta condição. Ele nos dá vida, Ele nos busca, Ele nos alcança, Ele estende a mão, Ele sopra o sopro de vida em nossos ouvidos, em nossa alma, em nossos espíritos, e passamos a ter vida, porque a nossa situação era de morte espiritual. E por estamos mortos espiritualmente, não há disposição, não há vontade, não há compreensão das coisas de Deus, como nós temos hoje. E o apóstolo Paulo, ele diz, Ele, tão somente Ele vos deu vida, porque vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, e eram por natureza filhos da ira. E é interessante olharmos o que significa filhos da ira, porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, e Ele se faz sacrifício em nosso lugar, e Ele suporta a ira, não é a ira do diabo. O preço que Cristo pagou não foi para nos comprar de Satanás. Cristo, quando Ele sofre a ira divina. Ele sofre a ira do Pai. A ira que Paulo está falando aqui é filhos da ira de Deus. Quando o homem, ele desobedece, ele se afasta de Deus, quando ele tenta ser igual a Deus, a ira e a maldição não é de um outro ser, é de Deus. Deus é um Deus irado, e às vezes a gente esquece que a Bíblia fala por diversas vezes da ira, quando diz, aqueles que nele creram passaram da morte para a vida, mas os que o rejeitaram permanecem sobre a ira de Deus. E aí o texto, Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira, estávamos debaixo da ira divina. Por isso que no Antigo Testamento havia uma arca, em cima da arca havia uma tampa de ouro. Essa tampa chamava-se propiciatório, que vem da palavra propiciação, que significa ser favorável. O sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, com incenso e as cinzas do carneiro que havia sido sacrificado, e colocava em cima daquela tampa. E aí o que estava dizendo, a ira de Deus que veio sobre o animal sacrificado, que representava
a nós foi aplacada, porque aquela propiciação era Cristo por nós, recebendo em nós, recebendo nele aquilo que era nosso. Por isso que ele clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O virar do rosto para nós, ele sofreu no nosso lugar. Por isso Paulo diz: vocês eram mortos nos vossos delitos e pecados e filhos da ira. Então, não se esqueçam, hoje vocês estão assentados nos lugares celestiais. Vocês hoje vivem debaixo da graça. Vocês hoje podem ter certeza das bênçãos que hão de vir. Vocês desfrutam de uma situação privilegiada. Mas abram o guarda-roupa e vejam a situação em que vocês se encontravam. E aí Paulo ele faz 3 considerações que Lutero diz que são os 3 grandes inimigos, né, do ser humano e da nossa vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Ele vai dizer: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, primeiro inimigo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo do inimigo, o diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceiro inimigo, o mundo, a carne e o diabo. Irmãos, algo que nós temos que ter em mente, é que existem 2 realidades espirituais. Uma realidade que está dominada pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Tanto que o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios, dizendo: olha, não vos ajunteis com... E aí ele começa: mentirosos, beberrões, homicidas, e ele faz uma série de exemplos. E ele vai dizer: mas eu não digo aos que fazem isso e são deste mundo, porque vocês deveriam abandonar o mundo. Eu me refiro àqueles que se dizem pertencentes ao povo de Deus e fazem estas coisas. Olhamos a televisão e hoje em dia, com a velocidade da tecnologia, ficamos sabendo muito mais rápido das coisas que acontecem. E algumas coisas, elas realmente nos assustam, né, daquilo que o ser humano é capaz. E, na verdade, algumas coisas que nós vemos hoje em dia sempre existiram. Maior ou menor grau, maior ou menor intensidade. A diferença é que hoje a informação ela está na palma da nossa mão e ela é muito rápido. Mas se olharmos a história, por exemplo, Grécia Antiga, a Roma Antiga, a promiscuidade que existia naqueles dias faz com que hoje sejamos um convento de freiras, perto daquilo que nós sabemos que ocorria. Mas nós nos assustamos. Mas, de certa forma, nós não deveríamos nos assustar. Por quê? Porque este é o mundo. É um mundo em que está seguindo a potestade do ar, é um mundo que está satisfazendo a carne, é um mundo que está satisfazendo a vontade dos seus pensamentos. O que deveríamos nos assustar é a igreja fazendo essas coisas. Aí sim, o susto deveria ser maior e a preocupação deveria ser grande. Quando nós, sendo resgatados, recebendo vida, sendo transformados, continuamos nos amoldando ou vivendo esta vida. O meu vizinho, o meu colega de trabalho, as pessoas à nossa volta, a sociedade, eles vão viver essa vida. E isso não nos assusta, porque a Bíblia diz que é exatamente isso. E o que vai mudar a vida e o comportamento deles não é um decreto feito, seja lá por quem for, porque isto não muda a vida. O decreto de Constantino e de Teodósio, ainda que transformasse o cristianismo em religião oficial do Império Romano, não transformou as pessoas que ali estavam em cristãs. Transformou uma religião oficial, mas não transforma pessoas por decreto. Somente Ele nos dá vida. E rapidamente, segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? Outros textos, eles vão falar exatamente sobre a cobiça, sobre os valores do mundo.
Jesus mesmo, ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas, era o Deus das riquezas. E quando nós olhamos, independente do sistema econômico, na base as pessoas estão brigando por poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Você pode pegar qualquer estrutura econômica, política, ao longo da história da humanidade. Elas estão brigando por poder e dinheiro. Recentemente, por conta de uma aluna que queria escrever uma monografia sobre jogos, aí eu comecei a assistir 1, 2, 3, depois eu assisti o último, que seria o primeiro para contar a história, né? E a líder da rebelião, logo no final, quando ela coloca o ditador para ser morto ali, né? E a protagonista dos Jogos Vorazes atira a flecha, e não vou dar o spoiler, e acerta, quem vocês vão assistir depois, mostra exatamente isso, que aquele que liderava a rebelião pela liberdade, na primeira ocasião, quis tomar o poder e assumir o lugar do ditador. Poder, ou fama, ou influência, não importa. Este é o curso deste mundo, e é impressionante como a Bíblia fala destas coisas. Mas em segundo lugar, eu quero falar aqui, satisfazer os pensamentos, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós temos inclinações, as mais diversas. Nós temos inclinações, sim. Aquilo que está nos nossos pensamentos e aquilo que são desejos nossos. A diferença é que aquele que não recebeu vida, ele simplesmente está totalmente sujeito a fazer as inclinações da carne e dos pensamentos. O que vale é o que eu sinto e o que eu acho é o que eu devo fazer. O parâmetro para o que eu sinto e o que eu acho e o que eu desejo é exatamente o que eu penso e o que eu desejo. Se eu desejo e se eu penso dessa forma, ou eu quero fazer daquela forma, ninguém pode colocar freio àquilo que eu desejo e àquilo que eu penso que é o certo e àquilo que eu devo fazer. E é impressionante como as pessoas, elas estão escravas dos seus pensamentos e escravas dos seus desejos. E como esses pensamentos e esses desejos, eles vão virando, né, os mais diversos transtornos e vão virando aí neuroses e vão adoecendo a sociedade. E o que nós temos hoje é uma sociedade doente, porque elas estão escravas daquilo que elas desejam e daquilo que elas pensam. E as pessoas não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com aquilo que nem sempre será saudável se o seu desejo for cumprido, ou aquilo que ela pensa. Não, ela não consegue pensar coletivamente, ela consegue pensar nela, aquilo que eu desejo, ou uma sociedade, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós pensamos. E o texto diz, nós seguimos estas inclinações. E ele vai dizer também um pouco antes, segundo o príncipe da potestade do ar, e ele vai transcender de algo material que tem a ver ali com desejos, com pensamentos, com as ambições deste mundo, com o desejo do poder, e ele vai trazer para algo espiritual e vai falar, e por trás de tudo isso, e acima de tudo isso, há o príncipe da potestade do ar, que está utilizando esses desejos, que está utilizando esse poder, que está utilizando todas estas coisas para vos conduzir num caminho de delito e pecado e, consequentemente, a morte. E se nós olharmos, é um padrão que nós vemos repetido nas Escrituras. Quando Satanás, ele se dirige à mulher, o texto diz, e a árvore e o fruto era agradável à vista e desejável para dar entendimento. Quando Satanás tenta o Senhor Jesus Cristo, em cada tentação, ele coloca as mesmas coisas, desejos e sentimentos. Olha, você está com fome.
Olha o poder que eu posso lhe dar. Olha o grau de autoridade que você pode alcançar quando anjos vierem te socorrer para que você não caia e não se machuque. E ele vai trabalhando isso, e Satanás ele trabalha exatamente com isso. E de um modo muito sutil. Às vezes pensamos naquele Satanás muito divulgado na Idade Média, com pés de bode, rabo de escorpião, chifres de touro, com uma capa, que parece uma capa de Conde Drácula, e com cheiro de enxofre, aquele Satanás do Alto da Compadecida. A gente pensa daquele ali. No entanto, Paulo, a segunda carta aos Coríntios, disse: não vos deixais enganar, porque o próprio Satanás se apresenta como anjo de luz. E às vezes é na beleza daquilo que nós desejamos, ou no engano daquilo que nós desejamos, que nós somos traídos. Mas o texto continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, primeira coisa, a vida cristã, ela começa pela humildade. Começa pelo reconhecimento de quem nós somos e pela humildade. Eu estava morto, estava escravo, debaixo da ira divina, sujeito às inclinações da carne e dos pensamentos, sujeito às sugestões e à indução e à escravidão de Satanás, seguindo o mundo do jeito que ele tocava, mas Deus, Ele me alcançou. Então a primeira atitude nossa é de humildade. Humildade conosco mesmos, para olharmos a nossa condição de fragilidade e reconhecermos diante de Deus o que Ele fez por nós. Segundo, humildade em relação aos nossos irmãos, tanto aqueles que chegaram antes, quanto aqueles que chegaram depois. A filiação cristã não é algo sanguíneo. Eu nasci, eu tenho uma amostra de sangue ou um DNA que me garante. Não, é promessa divina. É aliança em Cristo. É Deus que nos chama. Então não há mérito nenhum. Humildade também com aqueles que estão fora. Temos o privilégio de morarmos numa cidade que tem uma estrutura fantástica. Alguns problemas sociais que vemos em São Paulo já começam a chegar aqui também, não na mesma intensidade. Mas quando andamos em São Paulo, quem trabalha em São Paulo, e vê ruas tomadas pela Cracolândia, passam ali na Amaral Gurgel e vê a quantidade de famílias ali embaixo daquelas pontes. Eu não digo apenas dependentes, mas eu digo famílias mesmo, pelos mais diversos motivos. Quando olhamos pessoas que seguem determinados caminhos, qual é o nosso pensamento? Será que é o de acusação? Ou será que é a oração pedindo que do mesmo jeito que a misericórdia, ou que Deus em sua rica misericórdia, também os alcance e que faça de nós instrumentos? E agradeçamos a Deus, que é a atitude de gratidão, que por causa da sua graça, porque Ele nos alcançou, nós não estamos na mesma situação daqueles que seguem o curso deste mundo. Então que constantemente abramos o guarda-roupa da nossa vida, olhemos as peças velhas, os trapos, as roupas gastas do nosso passado, e olhemos depois para o palácio que estamos habitando, e sejamos gratos a Deus, porque Ele, e tão somente Ele, e por causa dEle, nós fomos alcançados, e assim nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas sim cidadãos e família de Deus. Deus nos abençoe. Amém.